E olha, gente, em 40 minutos aproximadamente vai começar a sessão que vai analisar o pedido de habeas corpus da vereadora Tatiana Medeiros. Esse encontro virtual acontecerá no Tribunal Regional Eleitoral, né? Parte, claro, estará no Tribunal Regional Eleitoral, mas o encontro será virtual, será feito através da internet. Inclusive com transmissão, essa audiência pelo canal do TRE no YouTube. Eu vou trazer informações ao vivo com Lívia Pessoa, que traz detalhes direto do Tribunal Regional Eleitoral. Lívia, uma boa tarde para você. A expectativa em relação à possibilidade de liberdade, né, da vereadora Tatiana Medeiros, ou não, ou a permanência dela, por entendimento da corte, na prisão. Boa tarde, Joelson, a você, aos demais e quem está em casa nos acompanhando. Exatamente, é uma expectativa muito grande em relação a isso, porque é um caso que abrange não somente aspectos políticos, mas também sociais, a participação da Justiça Eleitoral em toda a decorrência desse caso. Então, a participação, inclusive nessa transmissão ao vivo que vai acontecer no YouTube para a sociedade, é um recado também de fazer com que haja uma conexão, uma prestação de contas em relação a essa investigação, Joelson. O que a gente pode colocar como pauta? O primeiro voto que será colocado no pleno será o pedido de habeas corpus que a defesa da vereadora Tatiana Medeiros fez para a Justiça Eleitoral. Então, será colocado em votação e o primeiro a votar será o relator desse caso, que é o juiz José Maria de Araújo Costa. Ele foi o relator, então será o primeiro voto. Logo em seguida, terá um parecer do Ministério Público Eleitoral para poder fazer também as considerações. E logo em seguida, os demais integrantes da corte vão fazer as suas ponderações, os seus comentários e, claro, o voto. Para que haja esse pedido de liberdade da vereadora Tatiana Medeiros aceito, precisa ter pelo menos 4 votos desses integrantes da corte eleitoral para que haja o favorecimento da soltura. Então, muito se questiona se será concedido, se será realmente efetivado e que caso seja, como que vai ser essa procedência em relação ao mandato da vereadora. Porque por mais que haja um pedido de soltura concedido a ela, ainda assim existe uma situação em paralelo, que é saber se ela vai retornar à Câmara Municipal dos Vereadores enquanto legisladora, enquanto parlamentar. Então também tem essa questão que será averiguada não somente pela Corte Eleitoral, pela Justiça Eleitoral, mas pela própria Câmara Municipal de Vereadores, Joelson. Dos demais pontos que serão tratados também numa sessão hoje no pleno da Justiça Eleitoral, também será colocado esse ponto, como que será a atuação de Tatiana Medeiros enquanto vereadora. A Corte, quando se posicionou a respeito disso, já falou que é um ponto em que a Câmara também tem que se posicionar, que a presidência da Casa tem que falar sobre esse assunto e tem que definir, de acordo com o regimento interno, esse tipo de situação, como que vai proceder a partir disso. Mas o primeiro passo de tudo isso inicia hoje em relação a esse habeas corpus. Começa já, daqui a poucos minutos, e a expectativa é muito grande, Joelson, porque, como a gente falou inicialmente, tem reflexos não somente eleitorais, como também políticos e, claro, em relação à Justiça do Piauí. Tássio, essa situação, vamos lembrar, a Justiça Eleitoral não está decidindo se ela será cassada ou não será cassada. O afastamento é um afastamento de precaução, né? Vamos dizer, uma medida cautelar, que tem o objetivo de mantê-la fora do mandato por 60 dias apenas para não atrapalhar as investigações. Todo o processo eventual de cassação vai depender da Comissão de Ética da Câmara de Vereadores. Que foi instalada recentemente. Eu me lembro que a gente conversou com o corregedor-geral do TRE, desembargador Gentil Olali, e ele deixou bem claro, quem tem que se posicionar é a Câmara, como a Lívia disse. Outro destaque importante, Joelson, é que a análise desse habeas corpus, ele, como eu disse, é a última etapa de pedidos para que a vereadora possa, enfim, ser solta, obter a soltura ou não dentro desta medida, mas é importantíssimo ressaltar, ainda nós estamos em um período de investigação, nós não temos qualquer condenação, nós não temos qualquer trânsito em julgado, ainda estamos em um período de investigação, como você salientou bem, esta cautelar tem o objetivo de resguardar o processo investigativo, algo que é questionado pela defesa de Tatiana Medeiros, inclusive no pedido de suspensão
da cautelar que determinou a prisão, os advogados de defesa argumentaram que ela não ofereceria risco à investigação. Eu me lembro até de conversar com um dos advogados, ele dizia, não tem como você comprar voto hoje, porque a eleição já foi lá há 2 anos. Porém, a Justiça não entendeu assim e manteve a prisão dela na última sexta e hoje analisa esse pedido de habeas corpus, mas no parlamento, como a gente ouviu, entre os vereadores, poucos se pronunciam, publicamente nenhum, somente o procurador da Câmara que veio a público hoje se posicionar, mas, como a gente já disse, o TRE deixou claro que quem tem que decidir sobre uma eventual cassação ou não, se ela assumirá depois de ser solta ou não, é o Legislativo Municipal. E só para deixar claro também, Lívia, a audiência aí, a vereadora não saiu do Comando Geral da Polícia Militar para acompanhar a sessão no TRE e nem todos os integrantes da corte estão fisicamente, presencialmente, aí na sede do TRE, não é isso? Isso, Joel, são os benefícios da tecnologia. Vai ser feito parte desse processo de discussão sobre a condenação, sobre a ponderação eleitoral por meio de participação via Zoom, via participação online. Então, esse tipo de integração facilita e também traz celeridade, porque como a gente pode observar, esse processo, por mais que investigativo da Polícia Federal tenha iniciado há algum tempo, ainda assim as sequências de atitudes da Justiça Eleitoral e da própria Polícia, da Câmara Municipal de Teresina, foram muito céleres em relação a esse caso, justamente para trazer essa resposta, não somente à sociedade, mas ao próprio Legislativo, já que, como determinação da Câmara, só vão permanecer na casa 28 vereadores, como você bem falou, já que não vai ser convocado o suplente da vereadora Tatiana Medeiros, dadas a essas circunstâncias, será apenas uma licença, um afastamento preventivo, um afastamento que não tem ainda uma definição do pós, apenas por 60 dias. Então, esperar por meio desse tipo de discussão que acontecerá hoje no Pleno e também dessa postura dos integrantes da Corte. Muitos estão discutindo nos bastidores como que vai ser essa votação. Existe uma expectativa, como o Tárcio falou, dentro do próprio Parlamento Municipal, em que os vereadores não querem se manifestar sobre o assunto por ser muito delicado. Então, realmente é uma resposta que a sociedade e todos esperam sobre essa situação. Muito bem. Lívia, daqui a pouco a gente volta a fazer contato com você a respeito desse tema aqui no nosso Jornal do Piauí, para a gente ter aí um pouco da expectativa, né, de como é que vai ser essa sessão aguardada, da possibilidade ou não da liberdade de Tatiana Medeiros, a vereadora que segue presa no Comando Geral da Polícia Militar. Enquanto isso, o PSB, o partido Orivaldo Barbosa, não convocará o seu suplente, né? É verdade, não, só convoca se tiver a ordem do Poder Legislativo. Esse é o entendimento do TRE, a mesa diretora da casa não se pronuncia sobre o caso, então não tem como indicar, aliás, o suplente se apresentar para assumir o mandato, né? Esperar de fato o desdobramento de toda essa situação e também não há no PSB de Bola, no PSB, nenhuma movimentação via judicial, pelo menos até agora ninguém tomou conhecimento de qualquer tipo de iniciativa. Trata-se de uma parlamentar filiada ao partido, foi afastada da direção no Congresso Municipal, mas essa é a situação dela, afastada das funções, do mandato de vereadora. Hoje tem o habeas corpus sendo julgado no TRE, mas sem definição se permanecendo o afastamento, como é o que está valendo, como fica o mandato lá na Câmara Municipal de Teresina. Por enquanto, vago. Um destaque importante, Gelson, independente da decisão dessa sessão de hoje, nós temos sessão parlamentar amanhã na Câmara, os vereadores se reunirão amanhã, devemos ter novidades quanto a essa comissão de ética, nós já tivemos ali os nomes definidos, mas não os postos, devemos ter novidade amanhã. Eu conversava hoje pela manhã com um vereador que está na comissão de ética e ele me dizia que os parlamentares devem avançar dentro dessa comissão de ética, mas não precisou se terá análise ou não do mérito, terá alguma situação pautada. A situação que os vereadores da comissão de ética colocaram para mim nos bastidores é que não se tem uma definição judicial, né? Se tem um processo de investigação. Então, por isso, eles relutam em definir, pautar algo relacionado à cassação sem uma decisão judicial de fato, apenas um processo investigativo. Muito bem, vamos aguardar aí todo esse trabalho. Daqui a pouco vamos ter as informações sobre essa sessão e, claro,
as imagens também do Tribunal Regional Eleitoral através do canal no YouTube, né, onde vai ser feita a transmissão dessa sessão, a sessão avalia a possibilidade de manutenção da prisão da vereadora Tatiana Medeiros.